Minha mãe sempre diz isso, pastor. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Cara, eu tô me sentindo estranho mesmo. Parece que faz tanto tempo que eu não venho aqui, cara. Ó, vocês me procuraram, eu tô aqui no Complexo ao lado com a galera ali. Cara, os caras são fogo, cara. Você que nos visita, né? Eu também sou pastor aqui, tá, irmãos? Ai. Brincadeira. Você que nos visita, algo muito importante. A Cida não é a Ivone, tá? Elas são duas. Levanta a mão aí as duas aí pra você saber. Isso aí, ó. Tá bom? Ai, irmãos. Irmãos queridos, eu queria repartir um pouquinho das escrituras com vocês, da palavra de Deus. A gente está nessa conferência sobre o reino de Deus, que com certeza tem gerado em nós, né, metanoia, mudança de mente, uma outra maneira de ver, né, que na verdade é a correta, né, que na verdade é a que Deus espera e pensa. Eu queria talvez colocar mais um tijolinho em tudo isso que tem sido falado, né, dito, em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Então eu queria pedir para você abrir a Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 5. A gente vai ler o versículo 17 em diante. Mateus 5, 17 diz assim, irmãos: não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre de acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Aí aqui a continuação, irmãos, a gente vai falandinho. Feche seus olhos. Jesus, quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha com graça, misericórdia, meu Deus, e favor sobre a minha vida. Me ajude, Senhor, a repartir as escrituras com meus irmãos. Tudo aquilo que o Senhor falou comigo nesses dias, onde eu coloquei os meus olhos sobre esse texto, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor me fez pensar, rever, olhar, observar, Deus, no nome de Jesus também, fale com meus irmãos, meu Deus. Como é fácil às vezes, Deus, se perder em meio às coisas do Senhor. Como é fácil às vezes, Deus, vir num culto, em outro, e às vezes perder de vista coisas que são tão importantes, meu Deus. Como é fácil às vezes fazer certas coisas por fazer, mas sem estar às vezes com o coração no Senhor. Por isso quero te pedir nessa noite, que o Senhor nos ajude, meu Deus, que o Senhor atraia o nosso coração, os nossos olhos de novo, que em nome de Jesus possamos nessa noite, meu Pai, talvez voltar a viver, meu Deus, de interesse de coração para o Senhor, fazendo tudo, meu Deus, com um alvo, com um objetivo, meu Deus, que era para a sua glória. É o que eu oro em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Meus irmãos, Mateus capítulo 5, 6 e 7, né, é o tão famoso sermão da montanha, onde Jesus senta então para conversar com seus discípulos e também com a multidão sobre a constituição do reino, como um filho de Deus precisa viver, o que ele precisa manifestar nessa terra, o que vai causar nessa terra, né? Então são coisas muito importantes,
né, as bem-aventuranças estão falando necessariamente sobre quem os filhos de Deus são, o que precisa ter no coração, na vida deles, eles precisam manifestar, e o que isso vai causar, se é que eu posso dizer assim, na sociedade. A sociedade não vai apodrecer. Por quê? Porque você está aqui. A sociedade não vai ficar em trevas. Por quê? Porque você e eu somos a luz. E agora ele começa, será que eu posso dizer assim, um novo capítulo, ainda é tudo interligado, porque o Sermão da Montanha, ele é tudo interligado, uma coisa na outra, uma coisa faz mais sentido junta, sabe, irmãos? E ele começa aqui talvez a esmiuçar alguns enganos ou erros ou pensamentos que as pessoas estavam tendo concernente ao seu ensino, aquilo que ele dizia, aquilo que ele falava, aquilo que ele expressava. E por que será que as pessoas estavam entendendo Jesus de maneira errada, ou seu ensino de maneira errada? Por que será que as pessoas, quando ouviam Jesus, achavam que ele estava indo contra tudo aquilo que estava sendo dito, né, pelos líderes religiosos da época? Porque as pessoas estavam baseando sua compreensão sobre Jesus no que a religião dizia, no que a religião falava, no que os escribas e fariseus, os doutores daquela época, de certa forma haviam dito para eles. Por quê? Porque naquele tempo era mais ou menos como algum tempo atrás, que as pessoas não tinham, se é que eu posso dizer assim, acesso às escrituras. Nem todas as pessoas tinham a Bíblia em mãos, então elas iam até as sinagogas, e nas sinagogas eram ministrado para elas a palavra de Deus, ou aquilo que Deus queria falar. Então eles ouviam e ouviam as escrituras, a palavra de Deus. Só que qual que era o grande problema? O grande problema é que esses homens, mesmo agarraram com as escrituras, vivendo com as escrituras, de certa forma desprezaram o que Deus realmente queria dizer e falar, e criaram normas, regras, tradições, que era mais baseado em, de alguma maneira, eles serem vistos, do que necessariamente expressar o coração de Deus. Então a minha primeira pergunta é: no que nós estamos se baseando para conhecer Jesus Cristo? No que nós estamos nos baseando para entender quem Ele é e para que Ele veio? No que os antigos falaram, no que nossos pais falaram, no que a religião tem dito, ou nas Escrituras, na palavra de Deus? Quero fazer uma pergunta para você, rapidinho, quero que você me responda. Quero ajuda para a gente lembrar de 10 novelas. Vai lá, pode falar. Começa aí, irmão. Rei do Gado, eu sabia que iam falar essa, cara. Vai lá. Malhação, mas vai aí. O Clone. Vamos, gente. Ó, Tica, pastor, nem sei se tem, mas ele falou. Vamos lá, gente, me ajuda aí. Tiquititas. Essa eu assisti, hein? Carrossel. Tem gente que não quer falar porque tá as de agora, né? Tô ligado. Ó, Maria do Bairro, cara. Pantanal. Ó, tá quase dando 10, hein? Usurpadora. Essa minha mãe assistia. Mas por que eu estou fazendo essas perguntas? Você já vai me entender. Facilmente a gente fala 10 novelas. Fala ou não fala? Facilmente a gente não fala 10 marcas de cerveja. Mas agora eu quero um crente que fale os 10 mandamentos. Não vou nem fazer o teste, irmão. O que eu estou querendo dizer? Se de fato nós estamos baseando ou buscando conhecer Jesus através das Escrituras, será que essas coisas não deviam estar tão na ponta da nossa língua, irmãos? Não deveriam de estar tão clarinho para nós, ou tão inserido nessas coisas? Olha que coisa interessante. Jesus falou assim, ó: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Mas as pessoas, olhando o que Jesus falava, eles faziam assim, falavam: cara, ele está falando uns negócios diferentes, que não tem nada a ver com o que os líderes religiosos estão nos ensinando, tem alguma coisa errada nesse negócio. E realmente tem uma coisa errada, é que os líderes religiosos não estavam ensinando o que a Bíblia dizia, mas que eles pensavam e achavam.
E qual que é o problema disso? O problema disso é que hoje nós temos as Escrituras, temos as palavras de Deus, e nós ainda às vezes estamos baseando o nosso conhecimento de Cristo no que as pessoas têm nos dito, e não no conhecimento pessoal das Escrituras, da palavra de Deus. E isso, irmãos, a gente precisa entender essas coisas. Jesus não veio destruir, mas veio cumprir a lei. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim: não, vocês entenderam errado. O Velho Testamento tem todo o sentido. O que eu estou falando tem tudo a ver com ele. O que eu estou falando está ali. O que eu estou falando não está em discordância com o Antigo Testamento, mas o que eu estou falando está em discordância com os líderes religiosos, porque as Escrituras e a religião dá tchutchu. Porque a religião vai dizer para você fazer, e as Escrituras vai dizer para você ser. E essa é uma coisa que eu quero conversar com vocês, ou falar, irmãos, e não me entenda errado. Mas quem aqui já pegou uma biblinha daquelas de fininha do Velho Testamento? Cara, mas não é raro. Geralmente tem o quê? Novo Testamento. E irmãos, não estou falando errado disso de maneira nenhuma, mas de certa forma entrou dentro do nosso coração, na igreja de Cristo Jesus, que o Velho Testamento não é importante. Mas eu quero dizer uma coisa: Jesus disse assim, analisai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Agora eu vou fazer uma pergunta: Jesus tinha o Novo Testamento? Não, ele tinha o Velho Testamento. Ele estava falando assim: você quer me conhecer? Você precisa ler o Velho Testamento. Você precisa colocar os seus olhos no Velho Testamento. Quando ele fala sobre a lei e os profetas, ele está se referindo ao Velho Testamento. Então, se há de alguma maneira no seu coração alguma coisa do tipo que o Novo Testamento é mais importante que o Velho Testamento, esse pensamento não é correto, não é certo. Por quê? Porque o Velho Testamento é a palavra de Deus, assim como o Novo. Então, um erro da nossa parte é desprezar o Velho Testamento. E se nós desprezarmos o Velho Testamento, escuta o que eu vou te dizer, nós não vamos conhecer Jesus de maneira correta. Por quê? Porque o Velho Testamento todo está apontando para uma pessoa que viria, que morreria pelos nossos pecados, que nos salvaria, que se entregaria por nós para que a ira de Deus fosse aplacada. E do início ao fim ele vem falando que viria, e ele veio. E começa o Novo Testamento com o quê? Emanuel, Deus conosco. Agostinho falava assim que o Novo Testamento e o Velho Testamento, um está tão inserido no outro que não tem como separá-los. Então diga assim comigo: é um erro desprezar o Velho Testamento. Isso é um erro. Se nós queremos conhecer Jesus, esses dias, irmãos, olha que coisa interessante. Eu estava ali, de certa forma, preparando a mensagem para pregar. O pastor Nel entrou, irmãos, lendo Ezequiel, né, pastor? Lendo Ezequiel com lágrimas nos olhos, que Jesus se referindo ao perdido. Eu não tenho prazer que o ímpio morra, né, pastor? E se a gente desprezar essas coisas, irmãos? Então essa é algo muito importante. O Velho Testamento fala, aponta para Cristo de maneira tão preciosa, que se eu não lê-lo, se eu não gastar tempo com ele, eu não vou ter uma compreensão exata ou mais apurada sobre quem é Jesus, irmãos. E qual que é o outro BO? O outro problema, o outro pensamento é entender que Jesus Cristo cumpriu e algumas coisas caducaram. Diga assim: algumas coisas caducaram. Sabe quando você não, né? Os caras lá não pagavam, e aí 5 anos passava, e caducou, não está mais lá. Algumas coisas caducaram. Isso é importante, irmãos, muito importante. Talvez é um pouco difícil de entender essas coisas, mas nós precisamos entender. Quando a Bíblia diz que Jesus cumpriu,
é porque ele realmente cumpriu tudo, como judeu. Se você ler o livro de Mateus, toda hora você vai achar escrito assim: para que se cumprissem as Escrituras, para que se cumprissem as Escrituras. E ele foi apresentado, ele viveu como judeu, ele cumpriu tudo certinho, irmão, sem errar em nada. Ele foi o único, o homem perfeito, que cumpriu tudo como Deus queria que cumprisse. Só que o Velho Testamento, existiam coisas ou símbolos que se cumpririam em Jesus. Um exemplo: o templo, as festas, as coisas do templo, as festas religiosas. Por que nós não fazemos mais? Porque em Cristo se cumpriram. Existiam 3 leis, diga assim, 3 leis: cerimoniais, judiciais e moral. Essas são as 3 leis que você vai encontrar no Velho Testamento, que é a lei que está se referindo aqui. As leis morais de Deus nunca vão passar, porque expressam, refletem o coração dele, o caráter de Deus, e como Ele quer que nós venhamos viver e expressar o nosso amor para com Ele e para com o próximo. Nunca vai passar. Mas as leis cerimoniais, irmãos, se cumpriram em uma pessoa, Jesus Cristo. Por isso que João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, um erro é desprezar o Velho Testamento, mas um outro erro, irmãos, que também tem o mesmo peso, é judaizar a igreja. É trazer coisas, irmãos, que já se cumpriram em Cristo para dentro da igreja. Isso é um erro. Isso é desprezar o que Cristo fez na cruz. E de alguma maneira, irmãos, parece ou se dá a impressão de que se tiver certas coisas no culto é mais espiritual. Deus vem de maneira mais fácil. Se tiver certas coisas, irmãos, cara do céu, arrepiou. Meus irmãos do céu, nós precisamos entender as Escrituras. Deus deixou a Bíblia para nos conduzir e nos guiar no caminho que Ele quer, mas para evitar erros, irmãos, e tropeços. Tem muita gente que faz isso na pureza. Claro que tem, irmãos. Eu já falei para vocês várias vezes, quando eu me converti, eu fiquei um tempão sem comer carne de porco, porque eu li na Bíblia que não podia comer. E na pureza do coração a gente faz um monte de coisa. Deixa eu ver se está aqui, senão não vou falar. Esses dias tem uma mocinha que ela tem uma bandeira, e está tudo 10 de bandeira, mas ela esqueceu a bandeira esses dias. Ela falou assim: Jesus vai ficar bravo comigo hoje, esqueci a bandeira. Você acha que Jesus vai ficar bravo, irmão, se não tiver bandeira? É claro que não. Que relacionamento é esse, irmãos, de pai e filho, que é o que Deus está nos chamando a ser, que precisa ter coisas? Que relacionamento é esse de pai e filho, que para mim se relacionar com meu pai eu tenho que trazer algo para ele? Não tem nada a ver com o que Deus está dizendo, com as Escrituras está dizendo. Então, cuidado, meu irmão, porque um erro é desprezar o Velho Testamento, mas um outro erro, irmãos, é querer viver coisas que se cumpriram em Cristo. E se cumpriram em Cristo, irmãos, eu estou trazendo uma religião para dentro do cristianismo. E você vai ver os embates que o apóstolo Paulo tinha no livro de Gálatas. O apóstolo Paulo falando aos Efésios, era assim: irmãos lindinhos de Jesus, como vocês são bênção de Cristo. É assim que ele falava. Aos coríntios: irmãos, vocês são maravilhosos, como vocês são bonitinhos, olha que coisa mais linda que vocês são. Era assim. Sabe como é que ele falou com os Gálatas? Estou chocado com vocês. Estou chocado. E por que com os outros ele falava bonzinho, bonitinho, para eles falava: estou chocado? Porque eles estavam deixando o verdadeiro evangelho por outro evangelho.
E ele vai explicar o que eles estavam fazendo. Alguns judeus estavam descendo às igrejas de Cristo e falando: vocês precisam circuncidar e guardar a lei. Isso é tanto pior, irmãos, nas escrituras, que Atos capítulo 15 tem o primeiro concílio de Jerusalém. E sabe, o tema do concílio era esse: era a gente querendo judaizar a igreja de Cristo, e gente que entendeu as escrituras e que não precisava mais isso. Então eles têm um embate, e eles sobem a Jerusalém para resolver essas coisas. E agora passou mais de 2000 anos, nós temos o livro de Atos, nós temos o de Gálatas, nós temos Hebreus, irmãos, que está falando que o Velho Testamento é sombra de coisas que haveriam de acontecer, e para a gente não voltar a fazer essas coisas. 2000 anos passaram e nós estamos tentando judaizar de novo. Por quê? Porque é mais espiritual. Irmãos, você é espiritual, eu sou espiritual. Nós somos filhos de Deus e andamos, irmãos, com Deus. Então, não coloque empecilhos que o próprio Deus tirou. Não coloque obstáculos, irmãos, para chegar até Deus, que o próprio Deus com seu sangue tirou. Não, para mim chegar a Deus eu tenho que dar 3 voltinhas, um pulinho, e aí então Deus vai me escutar. Irmãos, você vai ler na Bíblia que Jesus Cristo comia com publicanos e pecadores. Se tem alguém que fez de tudo para se aproximar de nós, foi Ele. Então não precisa. Diga assim: não precisa. Tá bom, irmãos? Então, um combina entre nós. Os irmãos mais velhos ajudam os mais novos a entender. Não ajuda? Sabe como é que eu faço lá com o Joade? Tem os pia maior, né? Eu chego para eles: ó, seguinte, que nós vamos para o acampamento, mas vocês são irmão mais velho. Tá bom, pastor, ligar um aqui e faz um cafuné, beleza. O que eu estou tentando eles ajudar a compreender? Que ele é maior, ele já entendeu certas coisas que o pequenininho não entendeu. Então, se você vê alguém iniciando na fé, fazendo essas coisas, converse com ele com o maior carinho e cuidado, ajude ele a entender que não precisa, que é mais fácil do que ele pensa. Tá bom, irmãos? Outra coisa importante que eu queria repartir com vocês: Jesus viveu para cumprir o que está escrito. Ele cumpriu. Então, a lei cerimonial, beleza, já entendemos, né, irmãos? A lei moral de Deus, nós vivemos nela, nós cumprimos ela, nós andamos nela. Sim, meus irmãos. Qual que é a diferença? A diferença é que eu não guardo os mandamentos para ser salvo, mas agora, porque em Cristo Jesus Ele colocou dentro de mim o seu Espírito, e agora o Espírito de Deus me ajuda a andar por aquilo que Deus quer, me ajuda a obedecer mandamentos que outrora eu não jamais conseguiria. Filipenses 2,3 diz assim: é Deus que opera em vós tanto querer como efetuar. Ou seja, Ele coloca o desejo de obedecer e te ajuda a obedecer. Isso é muito importante, irmãos, porque é como se existisse o pecador. Pense assim, irmãos, uma pessoa totalmente ignorante a Deus, que vive como quer, que não quer saber de Deus, que faz as coisas, não tem peso nenhum na consciência, e é por isso que você lê na tribuna certas coisas que te chocam. Por quê? Porque está tão longe de Deus que não está nem aí para Deus. Mas essa pessoa, em algum momento, se ela se deparar com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus, ela deixa de ser um pecador que não pensa, que não está nem aí para Deus, e agora ela é um pecador convicto. Diga assim: pecador convicto. Por quê? Porque agora ela continua sendo uma pessoa pecadora, mas ela, como um espelho, a lei de Deus foi colocada diante dela, e agora ela vê que ela ofendeu a Deus. E esse é um B.O., porque agora ela se vê perdida, mas não consegue salvar-se a si mesma. Mas de alguma maneira agora, quando essa pessoa, a lei pega na mão dela como um pedagogo, como diz a Bíblia, como um aio. E, irmãos, dizer que a lei não tem graça, irmãos, pensa nisso, irmãos. Se alguém te acha caído no chão, por mais que ele não possa te salvar, mas ele te leva a um lugar que pode te salvar, isso não é graça?
A lei, irmãos, vem e nos conduz a uma pessoa que pode nos salvar, Jesus Cristo. E agora, irmãos, eu era um pecador, não estava nem para Deus, aí me deparei com a lei de Deus. Agora eu sou um pecador consciente, sabendo das consequências de ter ofendido a Deus. E agora, irmãos, Deus me justifica, me dá a justiça do Filho dele, e agora me capacita a viver esses mandamentos, não para ser salvo, mas porque sou filho. Diga assim: não para ser salvo, mas porque sou filho. Amém, meus irmãos? Olha que coisa interessante, Jesus viveu para cumprir o que estava escrito sobre ele. E se nós viver, irmãos, para viver o que está escrito sobre nós? E se nós decidir, irmãos, viver o que está escrito sobre nós nas Escrituras? João Batista, olha que coisa, irmãos, essa é uma parte da Bíblia que meu Deus do céu. João Batista está lendo Isaías, e aí ele olha Isaías: eis que envio, né, aquele ante a face do Senhor, a voz que vai preparar o caminho. E ele entende: esse cara sou eu. Cara, olha que massa, ele está lendo a Bíblia, irmãos, e ele percebe que é ele, é sobre ele que está falando, e ele decide viver o que está escrito sobre ele. E as Escrituras, irmãos, falam ou não falam sobre nós? Falam ou não falam, irmãos, como Deus quer que eu e você venhamos viver? E se nós viver para cumprir o que está escrito a nosso respeito? E se a gente for, irmãos, o bem-aventurado mesmo? E se a gente for o pobre de espírito, que a Bíblia diz, o manso, humilde, o limpo de coração? E se a gente viver, irmãos, o que está escrito? Com certeza, irmãos, com certeza isso vai ser poderoso. E ele vai continuar dizendo no versículo, irmãos, sobre, de certa forma, desprezar algo que Deus não quer que despreze, seus mandamentos. Qualquer que desprezar um desses mandamentos. Olha que interessante, irmãos, a minha progressão no reino, ou a minha decadência no reino, está muito relacionada à minha obediência ao que Deus quer e espera dos seus mandamentos. Então, se quer ser grande no reino, cara, você precisa guardar, obedecer os mandamentos. Jesus disse: quem é que ama Jesus? Aquele que guarda os meus mandamentos e os cumpre. Então, irmãos, é como se eu visse Jesus sentadinho, ele me chamando para entender mais a Bíblia, e por entender mais a Bíblia, não desprezar coisas que os homens dessa época estavam desprezando. Porque eles, irmãos, coavam um mosquito, mas deixavam passar um caminhão. Eles eram criteriosos em detalhes, mas estavam deixando passar coisas, irmãos, que eram importantíssimas, como a misericórdia e a justiça. E cá entre nós, irmãos, Jesus pegava pesado com os religiosos da época, não pegava? E eu vou te fazer uma pergunta: quem que é os crentes da época agora? É eu e você. Então eu queria que a gente pensasse, irmãos, será que eu não estou desprezando coisas que Jesus não quer que eu despreze? Porque se eu desprezo, eu ensino. Porque eu replico, irmãos, aquilo que eu sei, aquilo que eu compreendi. Por isso, bem na verdade, que tem muitos de nós que aprendeu tão deturpado sobre Jesus. Por quê? Porque os nossos pais não ensinaram, irmãos. E eu vou te fazer uma pergunta: eles ensinaram com maldade no coração? Claro que não, irmãos, porque nos amam, porque acreditam naquilo. Então aquilo que eu entendo, eu compreendo, irmãos, eu vou reproduzir, eu vou ensinar. E qual que é o pior de tudo isso? É que se eu entender errado, eu vou fazer errado, eu vou ensinar errado, e as consequências disso serão eternas. Eternos, irmãos. Por isso queria dizer a você, irmãos, eu não sou um mestre,
Você quer ver eu preparando sermão, o pastor disse, irmãos, então uns 3 tic-tac nele. É folha para todo lado, irmãos, leio um livro, vou para outro, é um negócio esquisito, irmãos. Eu não sou mestre, mas eu quero aprender a Bíblia certo. E algo interessantíssimo, se você ler Atos capítulo 8, você vai ver uma pessoa lendo a Bíblia e vindo do centro, irmãos, do lugar que tinha os melhores doutores da lei. Ele está vindo de lá, um homem chamado, um eunuco. Ele está vindo do lugar onde todo mundo manjava de Bíblia e sem entender nada. Ele estava lá, irmãos, com os teólogos da época, sentou com eles e estava indo para casa sem entender bulufa nenhuma. E aí, sabe, Felipe chega até ele e pergunta: você está entendendo o que você está lendo? O que ele fala? Como que eu posso entender se ninguém me explicar? Aí sabe o que ele faz? Ele abre a porta da carruagem para o Felipe entrar. Então eu quero dizer para você, talvez você tenha dificuldade de entender ou compreender, talvez você é uma pessoa que não entendeu nada, mas abra a porta da carruagem, deixa alguém sentar com você. E às vezes esse alguém não é necessariamente um Felipe, uma pessoa, mas e se nós investíssemos mais, irmãos, em comentários bíblicos, livros, enciclopédias? Quer ver? Olha aqui para mim, irmãos, não olhe para ninguém agora. Quanto custa o tênis que você está no pé? Já pensou, né? Você comprou porque você quer andar bem, é ou não é? Você quer que seu pé fique confortável. Uns comprou porque tem uma marquinha assim, né? Tipo um trequinho assim. Mas e se eu te disser que se a gente investir valores, talvez na mesma quantidade a gente investe em tênis em outras coisas, em coisas para entender a Bíblia, a gente vai ser um Felipe que está abrindo a porta da carruagem, irmãos, para aprender mais sobre Jesus. E olha que interessante, irmãos, se ele não abre a porta da carruagem para o Felipe, ele ia se batizar? Não ia. Ia conhecer Cristo? Não ia. Ele ia para casa da mesma maneira. Então, meus irmãos, quero te dar um conselho como alguém que é simples, irmãos, como alguém que não entende literatura difícil, como alguém que tem dificuldade, irmãos. A pastora Lu, um dia eu dei um texto meu para ela corrigir, irmãos. É a primeira vez que eu vi a pastora Lu falar assim: não, tem bastante erro. Ela sempre fala, o pastor Dirceu, alguém pede para ela corrigir, ela, não, tá, um ou outro. Não, bastante, tem bastantinho nesse, né? Mas, irmãos, eu não sou mestre, mas eu quero aprender. Eu quero abrir a carruagem, irmãos. Então faça essas coisas, irmãos. Você pode aprender. Vou te contar um negócio, olha que coisa interessante. A minha mãe é senhorinha de tudo, coisinha mais linda. Chegou esse dia para mim e falou assim: Adriano, a mãe vai tirar a carteira. Falei: sério, mãe? Sério. Foi lá, deu entrada e já passou no psicotécnico, irmão. Eu reprovei, ela passou. E sabe por que ela não fazia carteira? Porque ela achava que porque não tinha terminado a escola, ela não ia conseguir aprender ou lidar com certas coisas. E às vezes a gente acha a mesma coisa sobre a Bíblia. E eu entendo você, irmãos. Vou te animar. Pedro era um homem de Deus ou não? Cara, se Pedro era um homem de Deus. Olha o que Pedro fala. Pedro andou com Jesus, irmãos, não andou? Andou. Fez coisas poderosas, até a sombra do homem curava. Mas ele vai ler o que o apóstolo Paulo escreveu. Então ele pensa comigo, Pedro vai ler o que Paulo escreveu. Aí ele diz assim, ó: o irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender. Se Pedro, que vivia no mesmo contexto, quando falava tanque de Siloé, ele sabia o que era, estava com dificuldade de entender Paulo, quem dirá nós depois de 2000 anos? Então fique tranquilo, fique em paz, mas abra a carruagem. E ele continua, irmãos, falando:
uma coisa que assusta, isso assusta, irmãos. Vou ler para você, presta atenção no que eu vou falar, ó. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Opa, aí subiu o padrão, irmãos. Só para você entender, quem aqui já jejuou 2 dias essa semana? Não levanta a mão porque é para não ficar feio. Tem alguém que jejuou 2 dias aqui, irmãos? Os homens jejuavam, cara. Quem aqui deu o dízimo da horta, da horta, irmão? Não é do dinheiro, é da horta. Eles davam o dízimo da horta deles. Eles chegavam lá, olhavam o agrião. Esse agrião aqui, esse é o dízimo de Jesus. E levavam o agrião. Esses caras, irmãos, pro povo, quando o povo olhava eles olhavam assim: cara do céu, eu nunca vou conseguir ser igual a eles. Esses são santos demais. A roupa dele é santa, o jeito que se veste é santo, o jeito que ora é santo, o jejum um monte. Aí eles lavam a mão a hora que chega. Cara, esses caras são inatingíveis, inalcançáveis. O povo olhava assim. Esse povo que estava escutando Jesus sabia que era inalcançável o padrão desses homens. E aí Jesus fala exatamente isso: se a vossa justiça não exceder a deles, e muito, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Irmão, se é eu lá, eu já ia murchar na hora. O que Jesus está querendo dizer? Porque a justiça desses homens era uma justiça exterior, era uma justiça voltada para o homem, era cumprir regras e normas. Eles tinham uma cartilinha e eles tinham que seguir esses passinhos, e eles chegavam no final do dia, faziam um risquinho nelas, cumprir, estou de bem com Deus. Só que a justiça do reino não é uma justiça exterior, embora se manifeste de maneira exterior, mas ela não é uma justiça exterior, ela é uma justiça interior, que vem de dentro, de uma ação de Deus. Por isso que Jesus, conversando com Nicodemos, disse assim, para ele que era mestre, disse assim, se você não nascer de novo, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Como exceder a justiça dos fariseus? Você precisa nascer de novo. Você precisa ter um encontro com Cristo Jesus e entender algo: que as nossas ações são insuficientes, não podem nos salvar, e a maneira de exceder eles é uma justiça que vem de dentro, porque na cabeça deles, se eles não matassem, eles cumpriram o que Deus queria. Mas Jesus vem, irmãos, e mostra que a justiça do reino é mais profunda, e ela vai no coração, irmãos, nos nossos pensamentos. Ela diz, se você, cara, insultou, é como se você matasse. Se no coração você desejou matar, você já matou, você é assassino. Se no coração você olhar para uma mulher e você cobiçar ela, mesmo que você não cometeu o ato, você já é adúltero. E por que Jesus está falando essas coisas, meus irmãos? Porque que as pessoas entendessem algo: a justiça do reino não é uma justiça não é uma justiça baseada no que se faz, mas é uma justiça baseada no que se é. No que se é, irmãos. E lendo essas coisas, irmãos, eu comecei a pensar nelas, porque eu sou tão assassino quanto o cara que está preso. Vocês estão entendendo, irmãos, que para Deus, os meus pensamentos são ações. E embora eu esconda certas coisas das pessoas à minha volta, ou você esconda as pessoas à sua volta, Deus nos vê como realmente somos. Isso deveria, irmão, nos levar a um relacionamento com Deus, em conversas com Deus, não em esconder essas coisas, não colocá-las num baú, irmãos, e não lidar com elas.
mas deveria nos levar ao início: bem-aventurados os pobres de espírito. Aqui fala de entrar no reino dos céus. Se a vossa justiça não exceder deles, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. E a primeira bem-aventurança fala de quem vai herdar o reino, irmãos: os pobres de espírito. Quem são esses? Os que reconhecem, irmãos, quem são diante de Deus e o quanto precisam dele. E qual que é o nosso perigo? É achar, irmãos, porque agora a gente está aqui, agora a gente está bonitinho, não é mais quem a gente era, é ou não é, irmãos? A gente olhar lá, cara, eu não sou como aqueles. Oh, misericórdia, obrigado, Jesus, porque eu não sou mais como eles. Será, irmãos? Jesus, irmãos, narra uma história de dois homens, o publicano e o fariseu. O publicano, irmão, o fariseu se achega diante de Deus e começa a sua oração. Pensa numa oração bonita, florida. E ele começa a orar: Senhor, jejuo 2 vezes, faço isso, faço aquilo, dou o dízimo de tudo quanto ganho, não sou como aquele pecador ali. Olha que oração bonita, irmãos. Uma oração de si para si. Uma oração que ele falou dele para ele. Alguém se contemplando a si mesmo e dizendo: uau, cara, você é fera, cara. Uma vez, irmãos, contar, cara, eu e meus caos, cara. Uma vez, onde eu trabalhava, eu fui no banheiro, né? E a porta é aquela porta que abria e fechava. E aí eu fingi que saí e não saí, porque tinha um amigo meu lá no banheiro e eu queria dar um sustinho nele, tá, irmãos? Não faça isso, tá? E aí eu lembro, irmãos, que eu me escondi no cantinho da parede, assim, para brincar com ele. E aí ele saiu do banheiro e ele foi na frente do espelho, e eu olhando a hora que ele passar para me assustar ele. Aí ele sozinho no banheiro, ele bem assim, ó. Cara, e eu olhando aquilo, eu falei: cara do céu, cara, eu não acredito, cara, eu não acredito que ele está fazendo isso. Aí quando eu saí, cara, que ele me viu, ô Adriano, eu falei: cara, você é assim mesmo, cara. Cara, ele todo vaidosão, olhando para ele mesmo, sabe, cara, assim. Cara, às vezes a gente é igualzinho, cara, só que de maneira espiritual. Ó, misericordioso que eu sou. E aí Jesus vai mostrar outra oração de uma outra pessoa. E ele diz que esse homem nem sequer olhava por cima e batia no seu peito, dizendo: tenha misericórdia de mim. Sabe o que isso expressa? O coração, irmãos, de alguém que entendeu que a justiça de Deus, ela é dentro e não fora. É alguém que entendeu a sua real condição e que não tem motivo algum e nunca vai ter para dizer que o outro é maior ou menor. Por isso, irmãos, a justiça do reino, ela é superior. Por quê? Porque ela é no coração. Por isso que eu diria para você: é possível fazer o que Deus quer com o coração que Ele não quer. É possível fazer a coisa certa, irmãos, mas sem estar vivendo para a glória de Deus, sem de alguma maneira estar tendo esse relacionamento com o Pai que Ele espera. Irmãos, é possível orar. Jesus não falou, ele disse assim: quando orares. Ele não falou se orares, né? Ele falou quando orares. Então tem que orar, precisamos orar. Mas é possível orar, irmãos, que talvez é a expressão máxima de um relacionamento com Deus. É possível orar com o coração distante de Deus, cumprindo normas e regras. Então, o que Deus está nos chamando? Deus está nos chamando a viver para Ele, de corpo, alma e espírito. Deus está nos chamando, irmãos, para
não ligar necessariamente, não entendo o que é errado que eu vou falar, não ligar para os homens, mas viver para Deus. E isso, irmãos, tem que mexer com nós. Por quê? Porque nós achamos que não somos adúlteros, nós achamos que não somos assassinos, nós achamos, irmãos, será? E eu queria, irmãos, encerrar, dando oportunidade para mim e para você, de falar com o Pai, e dizer, irmãos, o que Ele mais espera ouvir de nós, a verdade. E dizer, irmãos, o que Ele mais espera: Deus, me ajude, me socorre. Os meus olhos são assim. Sabe esse coração que o Senhor diz, Deus, que tem que ser puro? Oh Deus, o Senhor não sabe quanta abobrinha tem no meu. E da maneira mais simples, irmãos, vamos fazer isso? Vamos falar com Deus? Queria pedir para você ficar muito à vontade. Se você quiser vir na frente, você vem. Se quiser dobrar o joelho, se dobra. Se quiser ficar em pé, você fica. Mas queria dar uma oportunidade para nós falarmos com Deus. Talvez dizer para Ele: Deus, eu quero voltar. Eu estou fazendo certinho, Jesus, bonitinho, mas deixou de ser para você. Quero fazer diferente. Queria chamar o louvor, pastor. Pode ser, pastor? Fale com Deus agora. Fale com Jesus. Deus deu o Espírito dele para habitar em nós, para nos ajudar a viver como Ele quer, espera, deseja. Como estão os seus olhos? O que os seus olhos têm visto? O que os seus olhos têm contemplado? Que talvez o seu coração deseje em relação ao seu esposo, sua esposa. Deus fala para Caim: olha, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Antes de Caim matar Abel de maneira física, ele matou no seu coração. Será que você está odiando alguém? Está com raiva? Peça ajuda ao seu pai. Peça ajuda ao seu pai.